Olá, seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje vamos falar sobre o número de Deborah e qual é a relação desse número com o comportamento de um fluido em relação ao tempo em que ele está recebendo uma tensão cisalhante e o tempo natural dele de relaxação, né? Antes, temos que saber que o número de Deborah ele é dado por essa fórmula, certo? Em que nós temos o lambda t, que é o tempo de relaxação, e o t, sobre o t, que é o tempo em que ocorre o fenômeno de tensão, né? Da aplicação da deformação, né? Em que a tensão está deformando um corpo, seja ele sólido, seja ele líquido. Aqui vamos falar mais sobre líquido. Vamos perceber que o número de Deborah vai determinar se o fluido ele vai ter um comportamento de um líquido ou de um sólido. E cabe a gente fazer uma seguinte pergunta, por exemplo: se um avião ele cai no mar, será que por causa da água ele vai conseguir manter a integridade física num avião? Será que a água não vai quando o avião cai na água, a água, como ela é fluida, o avião vai para as profundezas? Isso não acontece, porque quando está em alta velocidade, quando o avião bate em alta velocidade na água, o que acontece? É quase a mesma coisa de que ele batesse numa pedra, porque existe o número de Deborah. O que acontece nesse caso? Nesse caso, nós percebemos que esse Tzinho aqui, ó, da fórmula, o T, esse aqui, ele vai falar o quê? Que o tempo em que ocorre foi muito, muito pequeno. Por quê? Quando o avião bate na água, ele é um fenômeno que ocorre em muito pouco tempo. Ou seja, esse Tzinho vai tender a zero. Se esse Tzinho ele tende a zero, quer dizer que o número de Deborah vai tender a infinito. O número de Deborah vai ser muito grande. O número de Deborah sendo muito grande, o comportamento do material é como se fosse de um sólido, certo? Então, essa é a questão. Agora vamos colocar outro exemplo. Imagina o exemplo prático das janelas da Catedral de Chartres, na França. Elas foram produzidas há mais de 600 anos e o que se percebe é que as janelas de vidro elas fluem. Lá na parte de cima elas estão da grossura de um papel assim, uma folha ofício, enquanto lá embaixo estão mais grossas porque estão fluindo. Aí a gente vem e passa a perceber uma seguinte frase que é uma grande verdade. A frase é o seguinte: tudo flui até as montanhas se você esperar o tempo suficiente. Tudo flui. O número de Deborah ele indica isso, que tudo flui. É por isso que a gente tem que entender qual é a função desse lambda aqui. Esse lambda, se a gente for pensar, a gente não pode confundir os tempos, né? Esse lambda é o tempo de relaxação e ele depende do material. Enquanto o Tzinho depende do fenômeno, do acontecimento do fenômeno, o lambda depende do material, da natureza do material. É o tempo de relaxação, o tempo em que um conjunto, assim, uma porção de moléculas, se for um caso de um corpo polimérico, de um fluido polimérico, por exemplo, em que as moléculas elas vão conseguir relaxar, entendeu? E aí o líquido começar a fluir. Então, no caso da água, é um tempo pequeno. No caso de um corpo sólido, como o vidro, é um tempo muito grande. Então, nesse caso das janelas da Catedral de Chartres na França, o tempo é muito longo, certo? Agora eu quero explicar uma coisa bem interessante para vocês em relação ao número de Deborah. Algo prático, né? Vamos mostrar aqui no vídeo da água com maisena, que tem um comportamento tixotrópico, quer dizer, na medida em que você está colocando uma tensão cisalhante sobre o fluido,
a viscosidade dele vai diminuindo, ele vai ficando mais fluido. Mas se você bater com força, com o dedo, com a mão, na água com maisena, que é um fluido não newtoniano, ele tem esse comportamento tensotrópico se ele for devagar. Mas se você bater com muita força, ele vai se comportar como um material sólido, certo? Vamos dar uma olhada em como é esse vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Já deixo aqui para vocês saberem de quem eu estou pegando esse vídeo. Tá aqui o canal do cara. Vamos lá. Então que a gente acabou de trabalhar num líquido muito legal. Olha que massa, ó. É um líquido muito divertido. E pode parecer como qualquer líquido, mas olha só que divertido. Você vê assim, ó. Cara, simplesmente o dedo não entra. De novo, meu dedo tá limpo. Olha só, vou dar com meu... Com isso aqui, cara. E tá limpo ainda. Mas o que acontece se eu for colocar o dedo devagar? Ele entra lá. Deixa eu tentar tirar o dedo. Eu vou tirar de novo rapidinho, né? Olha, devagar. Aí pra limpar o dedo, você faz assim. Você tenta acertar o fundo. E aí o dedo... Então vocês perceberam que isso é mais ou menos o que acontece no caso do avião cair na água, né? Claro, não é a mesma coisa, até porque esse fluido é um fluido não newtoniano, a água é newtoniana, porém dá para exemplificar dessa maneira, né? De maneira um tanto bruta de dizer que quando o avião cai com alta velocidade na água, ele entra em contato como se a água fosse um sólido. Da mesma forma, a pessoa que pratica algum esporte que envolve ondas, e a pessoa tem, como é que é o nome? O jet ski, né, que se chama? Isso, acho que é jet ski. E você tá andando, correndo com jet ski nas águas, e você de repente sobe, bate de volta na água. A pessoa que faz isso, ela pode se acidentar por causa desse comportamento da água, que tem um alto número de deborah, quando o tempo, aquele Tzinho que eu mostrei para vocês, ele é muito pequeno, tendendo a zero. Então essa é a questão. Ou seja, resumindo, para o número de deborah alto, a gente está falando de um corpo que se comporta como um sólido. Para o número de deborah baixo, como é o caso das janelas da Catedral de Chartres, na França, em que esse Tzinho será muito grande, o número de deborah vai ser baixo. Nesse caso, o material, mesmo sendo sólido, se comporta como um líquido, porque vai fluindo. Tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, estou aqui para ouvir.